Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estou entrando aqui uns minutinhos antes para conversar com vocês, para ver como vocês estão. Sejam muito bem-vindos. Uma linda semana para você que está aí assistindo a reprise. Oi, Helena, Carolina, entrei um pouquinho mais cedo. Consultoria Bittencourt, está sempre por aqui também. Josi, Flavinha. Oiê, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Como de Portugal, que legal! Seja muito bem-vinda. Como que tá aí a terrinha? Patrícia Difusora, Bruna Ávila. Já cliquem aqui nessa setinha, já espalhem para todos os seus amigos. Mande para pelo menos 5 pessoas, que hoje o assunto promete. Nós vamos falar, essa semana eu vou falar sobre 5 pílulas. Oi, Paula! Nós vamos falar sobre 5 pílulas para como lidar com as estações do casamento. Na semana passada nós falamos bastante sobre as estações. Oi, Bris, espero que vocês tenham entendido. As meninas aqui do programa 5 Semanas, vocês corram lá que tem dever de casa, tá? Vanessa, pessoal, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para vocês. Eu andei pensando muito sobre as lives, sabe? Eu ainda estou estudando uma forma e assim, na verdade é uma boa e uma má notícia. Vamos ver como vocês vão receber essas duas notícias. Denise, quem chegou agora, sejam muito bem-vindos. Já vão entrando, clicando aqui, já mandando para os seus amigos. Essa live de hoje, ela promete, tá? Não é uma live fácil. Não é uma live fácil. Oi, Mi. Então, é o seguinte, as lives diárias, elas estão pesando muito pra mim, mas muito mesmo, sabe? Pra chegar aqui agora, eu tive que me virar nos 30, e assim, se eu não arrumar um outro jeito, uma outra maneira, eu vou ter que cancelar as lives, sabe? Assim, eu tô pensando em fazer essa semana, e aí, de parar por um tempo, mas assim, uma vez no mês, durante uma semana, a gente fazer um intensivão, sabe? Por exemplo, ontem eu pedi para vocês votarem qual assunto vocês gostariam mais, se era em relação à ordem de nascimento ou se fosse autoestima. A autoestima começou bombando, assim, bombando, de repente empatou, deu um empate técnico. Então, o que eu pensei? Eu pensei em essa semana a gente finalizar essas lives, que a gente vem num ritmo doido demais, eu venho num ritmo muito maluco. A clínica, ela tá muito cheia, eu não tô dando conta dos atendimentos, e graças a Deus por isso, né? Eu fico feliz de ser reconhecida no meu trabalho, mas eu tô realmente pensando em dar uma parada nessas lives e vir uma vez por mês, nesse mesmo horário. Durante uma semana eu preparo um assunto, condenso um assunto e a gente, faz uma coisa mais intensa. O que vocês acham? Até quero ouvir vocês, tá? Porque o meu ritmo de trabalho tá muito intenso, gente. E assim, eu amo as lives, eu amo esse horário, eu amo estar aqui com vocês, eu sinto falta, mas a gente precisa também, né, ter essa noção. E aí eu pensei na minha cabeça uma maneira de não abandonar vocês, de fazer uma semana super intensa mesmo. A gente pode começar com autoestima, ou com a semana sabe? Vocês entenderam como que seria? Ao invés de vir todos os dias, como eu tô fazendo, porque isso aqui dá um trabalho. Se fica bom pra vocês? Sim, sim. Isso, por exemplo, agora eu não consegui almoçar antes, por isso que eu entrei um pouquinho mais cedo, né? Eu não consegui almoçar antes de entrar aqui, vou lançar justamente isso, Denise. Os cursos, por exemplo, agora também eu tô com as meninas lá no programa 5 Semanas e tá tão gostoso, sabe? Que energia mais gostosa. A Dilene entrou agora, eu vou repetir, que aí eu vou pro conteúdo, tá? É o seguinte, Dilene, tá muito pesado as lives todo dia, sabe? Ela tá. Agora eu não almocei, eu vou ter que sair daqui correndo, almoçar pra ir pra trabalhar. E aí eu chego lá, sabe, só de noite. E assim, eu sinto que tudo que eu tô falando aqui pra vocês estão usando, vocês estão aproveitando. E ao invés de ficar todos os dias, a gente vai escolher uma semana. Aí a gente faz uma semana de lives intensas, pode ser nesse mesmo horário ou num outro horário. Eu pensei de fazer também pela manhã, mas alguns em forma de curso, né? Pensei nisso também. E assim, porque alguns dias de manhã eu não consigo. O único horário que todo dia eu conseguiria seria meio-dia, tá bom? Pode ser assim, mas depois eu venho falar.
A Denise é muito engraçada. A Denise, a Paula também fala, lança, só lança, né? Vamos lá. Olha, hoje, essa semana vai ser muito especial, essa semana de encerramento dessas lives, assim, super intensas. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui comigo. E hoje a gente vai falar, nessa semana eu vou falar sobre 5 temas, sobre 5 pílulas que você precisa para... Fabiolex. Isso, eu pensei nisso, a primeira semana, a segunda semana. Eu tô com muita vontade de fazer um desafio de autoestima. Sabe, mas vocês se preparem, tá? Eu acho que o autoestima vem primeiro. Eu acho que eu vou fazer no começo do mês que vem. Aí eu me preparo, eu tenho um tempo para me preparar, sabe? Isso, vou fazer isso. E aí, durante essa semana, na semana passada, se você não viu as lives, eu não sei se tem alguém chegando aqui pela primeira vez, mas na semana passada eu fiz uma série de lives sobre um livro chamado As 4 Estações do Casamento. E nesse livro nós vimos que uma comparação das estações do ano com os ciclos que nós vivemos no nosso relacionamento. Então, hoje, você precisa, se você não viu as lives da Estação do Casamento, eu preciso que você veja, tá bom? Porque durante essa semana eu vou passar para vocês 5 pílulas. Não vão ser fáceis de tomar. Essa de hoje talvez seja mais difícil, ok? Vamos lá, eu vou desativar os comentários. Oi, Ludi. Eu vou desativar os comentários só uns minutinhos para não atrapalhar vocês de assistirem aqui. Opa. Ok, vamos lá. Oi, a patrocínio tem, eu esqueci o nome dela, coisa de casal. Vamos lá. Como utilizar essas aulas? Como que você vai utilizar essas pílulas? Porque eu vou deixar gravada lá no IGTV. Se você está chegando por aqui e viu essa aula, você precisa primeiro assistir às aulas das estações do casamento. E todas essas pílulas que eu vou trazer para vocês aqui durante essa semana, elas têm o intuito de melhorar a estação do seu casamento. Se você estiver na primavera ou no verão, eu coloquei um depoimento de uma menina que está vivendo o verão no casamento dela, tirou uma noite para o marido e tudo mais. Então, mesmo na primavera e no verão, você vai ter um certo trabalho para manter o seu casamento aí nessa estação, tá bom? Então, se você está na primavera ou no verão, essas pílulas, elas vão te dar ideias práticas de como se manter nelas por mais tempo, porque o correto é que a gente fica no inverno, na primavera, inverno não, gente, pelo amor de Deus, primavera, verão, claro que de vez em quando a gente dá uma passadinha ali no outono, mas é tomar cuidado para não ficar muito tempo no outono, para a gente voltar para a primavera e para o verão. E se você estiver no inverno ou no outono, essas pílulas vão fazer com que seu relacionamento caminhe para uma estação mais quente e agradável. Como eu disse ontem, vocês viram a foto lá do cajamanga, gente? Coisa mais linda do pé de cajamanga. Inclusive uma pessoa falou assim, nossa, eu não conheço essa fruta. Depois eu vou postar uma foto de uma das cajamangas que tem lá. Mas é muito gostosa, é uma fruta cítrica, sabe? Que delícia. Só de falar minha boca encheu d'água. Então, a gente vê ali que a gente entrou oficialmente no inverno, nas estações do ano, ontem. E o pé de cajamanga, 3 semanas atrás, há 1 mês atrás, gente, ele estava começando a cair as folhas. Quem olha de fora pensa, tá tudo bem. Mas de repente vem aquele vento das adversidades mesmo, derrubou as folhas, tudo. E tudo faz parte de um ciclo. Vão se renovar e as estações do ano também servem para renovar. As estações de casamento servem para renovar a nossa vida. Essa pílula número 1, talvez ela seja mais complicada porque, além de tudo que eu vou te falar aqui, eu quero que você veja uma série de destaques que eu tenho. Destaques são aquelas bolinhas que eu tenho lá na bio do Instagram, tá bom? A pílula número 1 é resolva as falhas do passado. Eu estava pensando o quanto nós precisamos fechar algumas portas da nossa vida. Inclusive, eu passei um exercício para as meninas lá do programa 5 Semanas sobre ex-parceiros, sobre ex-antigos relacionamentos, o que a gente faz com isso. E assim, na nossa vida, nós temos uma necessidade de fechar portas, de encerrar ciclos. E se você fica caçando fantasma na sua relação, se você tem algo mal resolvido aí com seu parceiro no seu passado, a relação não anda, não caminha, não vai para frente. Então, todos precisam aprender essa máxima. Todas as pessoas, se você está no verão, no inverno, na primavera ou no outono da sua relação, você precisa entender essa maravilha que é
resolver as falhas do passado. Esses dias eu postei uma frase que dizia assim: pior do que aprender com a experiência é não aprender com ela. Então, essas coisas ruins que aconteceram, você precisa resolvê-las. E não é fácil. Vou falar com vocês aqui de cadeira, vou falar com vocês de experiência própria. Tem algumas coisas que às vezes o outro fez com a gente, ou a gente fez com o outro, que são chatíssimas de resolver, são muito difíceis de tocar, e a gente finge que tá tudo bem e vai levando. Uma hora isso explode, tá? Uma hora isso explode. Os casamentos, eles nunca ficam parados. Ou eles crescem, ou eles regridem, tá bom? Pega isso. Como eu disse, estabilidade não existe. O casamento está em constante evolução, porque nós, como pessoas, estamos em constante evolução e você precisa entender a necessidade. Tô vendo os corações aqui, viu? Vamos espalhando aí, viu, gente? Encaminhe para seus amigos, fiquem à vontade. Quando você dá coraçãozinho também é legal, porque o Instagram entende que esse assunto é muito relevante. Aí ele entrega para mais pessoas. Eu agradeço vocês, viu? Então, mas o que eu faço, Fabiola? Não é só esquecer o passado e seguir em frente? Não, não é só esquecer o passado e seguir em frente. Você precisa resolver algumas coisas que talvez ficaram pendentes. Com adolescentes, né, que eu atendo bastante adolescentes, acho que uns 30% do meu público, ele é adolescente. Eu digo que uns 40% seria de casais, uns 30% de adolescentes, que é um público que eu amo, e os outros 30% são de pessoas adultas querendo resolver problemas do relacionamento em geral. E eu tenho uma metáfora que eu uso com eles quando eles chegam na terapia, que é o seguinte: ir para terapia é igual arrumar o guarda-roupa. Eu ouvi essa metáfora de uma psicóloga e eu adorei, e eles adoram essa metáfora. Então, o que acontece? Você tá me vendo aqui. Então, o que acontece? Abaixa o celular um pouquinho. Isso. Então, tem um menininho aqui me vendo aqui do lado. Eu tô me vendo aqui, gente, que legal. E eu falo o seguinte, que vir pra terapia é igual mexer no guarda-roupa. Quando você vai organizar seu guarda-roupa, o que você faz? Geralmente, eu tiro as roupas, eu tiro tudo, dou uma organizada, jogo fora o que não precisa, descarto o que tá velho, separo algumas roupas para doação e assim eu vou arrumando por ordem, vou organizando. E tem uma caixinha, tem sempre aquela caixinha que você coloca dentro as coisas, você vai guardando um monte de coisa lá, sabe? Você vai guardando papel, vai guardando carta, vai guardando um monte de coisa, foto, e de repente você tirou aquela caixinha e do mesmo jeito que você tirou, o que você faz muitas vezes? Você guarda ela lá do mesmo jeitinho. No casamento, a gente tem essas caixinhas. Coisas que a gente não gosta, coisas que nos machucaram, que talvez a gente não estava pronto para resolver naquele momento e a gente não mexe. E é interessante porque uma das questões do outono, eu não sei se vocês se lembram, é a negligência. A gente está vendo que tem algo para olhar, a gente vê que tem algo ali para resolver, mas a gente fala, depois eu vejo isso, depois eu olho isso. Cuidado, cuidado. Então, pior do que aprender com a experiência é não aprender com ela. O passado, ele é maravilhoso, tá? O passado, ele nos ensina, o passado, ele nos fortalece. Graças ao passado, nós somos quem nós somos hoje, mas o passado é um lugar de referência e não um lugar de residência. E se no seu relacionamento você estiver olhando no retrovisor, você estiver vira e mexe olhando para o passado, como que você se sente? Você se sente preso, você não está vendo o que está na sua frente. Então a pílula número 1, a mais difícil talvez você vai resolver as coisas do seu passado, as falhas do seu passado. E aí você se fala, né? O que o outro te diz, essas acusações, porque muitas vezes o que acontece? Há uma reclamação, mas não há um pedido, há uma queixa, há críticas, mas não há uma conversa. E durante essa semana, eu quero passar esses exercícios, essas pílulas vão ficar por aqui com vocês, vou deixar todas salvas, a não ser que o Instagram buga, né? E me dá um pau aqui e não deixa eu salvar a live. Mas todas elas, eu te oriento que depois que todas elas ficarem gravadas, reveja com calma, sabe? Então, não é simplesmente dizer, é um pensar, é um refletir, é um processo de humildade, tá bom? O passo número 1 você vai identificar as suas falhas. Você vai olhar para você vai, de fato, pensar, tá bom, o que eu tô fazendo de errado?
E mais do que o que o outro está fazendo de errado, você vai ver o que você está fazendo de errado, ok? Como? Você vai primeiro pensar, assim, quando eu falo das lives do temperamento, das linguagens do amor, gente, aquilo é base, tá? Vou falar muito disso aqui durante essa semana. Como? Primeiro você vai fazer essa autoobservação, quais são as suas falhas? Você vai ouvir, o que essa pessoa está me dizendo? Então, por exemplo, um assunto que sempre vem por aqui é traição. A tal da traição, que é o mais pesado. Eu acho que é o pior que pode acontecer em um relacionamento. Tá? Me dói muito ver pessoas passando por essa situação, que é a quebra da confiança. Que seja o que for, que seja uma escapadinha aí, que nem teve nada muito sério, mas você vai olhar tudo aquilo que o outro está reclamando de você. Você vai levar a fundo, você vai escancarar a sua vida, você vai prestar atenção naquilo que o seu parceiro tem se queixar de você e você vai também anotar as suas queixas em relação a ele. Nesse primeiro momento, você não vai mostrar isso para ninguém, é só você e você. E esse exercício, coloquei aqui, ele exige muita humildade, porque você vai consultar pessoas próximas a você, pessoas em quem você confia, pode ser seus pais, pode ser um irmão, pode ser o seu próprio marido, a sua esposa, se você é homem, tá aqui, seus filhos, sabe? A gente tem muitos pontos cegos, nós somos cheios dele, e assim, nós somos muito bons em apontar as falhas do outro, mas nós somos péssimos em enxergar os nossos próprios erros. E é tão interessante, o que eu sempre digo, né? Que meu marido ele é muito esquecido, quem convive com ele sabe. Mas nós mulheres, nós podemos nos tornar muito irritantes, às vezes no nosso modo de falar. Porque vocês lembram que o homem ele funciona de uma forma diferente da mulher? O homem é muito prático, ele é muito mão na massa. E nós mulheres não, nós somos a nossa energia mais leve, mais fluida e tal. A energia do homem é mais densa, mais pesada. E como ele é muito esquecido, às vezes eu costumava fazer isso, agora eu tô parando, graças a Deus, melhorei. Eu costumava falar com ele umas 3, 4, 5 vezes, tipo assim, olha, eu vou sair de casa 1h, tá? 15 para 1 eu te espero. E antes dele sair, tipo, em 10 minutos eu falava isso umas 3 vezes. Aí teve um dia que ele falou assim comigo, isso é irritante, isso que você faz comigo é irritante. E eu assustei, porque tipo assim, cara, na minha cabeça é assim, como assim irritante? Ele esquece, já me esqueceu, já tem histórias, altas histórias aqui com ele disso. E passou, mas eu comecei, aquilo me acendeu uma luzinha, sabe? Aquilo me acendeu uma luzinha. Aí teve um dia que eu fiz a mesma coisa com o Matheus, né, o meu filho, e o Matheusinho falou assim, mãe do céu, mas quando você faz isso, você é muito chata, você se torna muito chata. Aí, gente, aquela luz acendeu dentro da minha cabeça assim, clique, falei, cara, eu sou assim, eu faço isso sem perceber. Então, quando você consulta pessoas próximas a você, você vai com humildade, falando assim, olha, eu participei de uma aula de uma psicóloga e ela é meio doida e ela falou para eu fazer uma lista dos meus próprios defeitos, das minhas falhas. E eu tô querendo aqui, com muita humildade, te perguntar, assim, o que você percebe no meu caráter, na minha personalidade, talvez alguma coisa que eu tô fazendo eu não tô percebendo. Você poderia me ajudar? Mas é o seguinte, você não pode brigar com essa pessoa depois, combinado? Por exemplo, às vezes eu já vi, mas você tá falando então que eu sou assim, assim, assim? Ó, você vai perguntar humildemente e você vai aceitar a crítica daquela pessoa. Não é fácil, tô te avisando porque eu já fiz e não é fácil. Exige muita humildade, exige uma postura de receber, tá bom? E você vai assumir a responsabilidade por cada um desses problemas, por cada uma dessas falhas que você tem. E tá tudo bem, nós não somos perfeitos. E é maravilhoso, porque a gente pode aprender. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Como não... Ixa! Alguém colocou aqui, putz, que medo de perguntar. É difícil. Tô falando que esse exercício aqui exige muita humildade, muita mesmo. Depois você vai fazer, depois que você olhar para suas falhas e para aquilo que você magoou seu parceiro, você vai fazer uma lista daquelas coisas que ele fez que mais te magoou. Essa lista, por enquanto, você não vai fazer nada com ela, porque depois a gente vai trabalhar nela, tudo bem? Tem uma das pílulas, é sobre como ouvir, é sobre ouvir com empatia. É uma das minhas aulas favoritas dessa semana, você pode ter certeza. Eu vou caprichar nela. Tá? Então, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai identificar as suas falhas. E depois que você perguntar para essas pessoas
quais são os problemas que elas percebem em você com muita humildade, você vai fazer uma lista daquilo que mais essa pessoa te magoou. Tudo bem? Depois, ainda que você não tenha tido a intenção, o outro se sentiu profundamente magoado. Vocês percebem isso? Que às vezes a gente não tem a intenção de magoar o outro, mas o outro também não tem a intenção de nos magoar. Quando a gente falou do temperamento, né, muitas pessoas falaram assim, nossa, que interessante, então ele não faz isso para me irritar? Não, ele não faz isso para te irritar, ele é assim. Muitas vezes as pessoas são assim. E são justamente esses defeitinhos que a gente tem, esses aspectos a melhorar, que mais nos irritam no outro, fazem com que a relação se desgaste, mas deixa essa lista, tá bom? Deixa essa lista reservada, porque depois eu vou te falar o que você faz com ela. Não podemos lidar com as falhas do passado se a gente não souber quais são. Você vai dar um nome para todas as situações que aconteceram, que te irritou. Então, aquele dia que ele, por exemplo, esqueceu do meu aniversário. Meu marido esqueceu do meu primeiro ano de casada. hoje eu falo disso rindo, mas na época eu queria matar ele, longe da minha família. Primeiro ano longe da minha família, numa cidade, né, que a gente morou em Belo Horizonte, na capital. E ele esqueceu meu aniversário. Gente do céu. Hoje eu tô curada, viu? Hoje eu tô curada, que a gente vai falar sobre isso aqui. Passo 2. Passo 2 é acertar as contas. Depois que você fizer toda essa lista, pegar ali aquilo que te irritou e tal, que te magoou e tal, a gente vai falar sobre o acerto de contas. O que é esse acerto de contas? Aqui que entra um desafio muito grande, que você vai olhar, meus destaques são 3 destaques sobre, eu acho que tá, acerto de contas, eu acho que é isso, mas eu vou colocar aqui nos destaques, nos stories para você. Você precisa equilibrar o seu relacionamento, porque muitas vezes a dificuldade acontece quando um tá dando mais do que o outro tá devolvendo. E quantas vezes nós queremos fazer tudo pelo outro, nós não esperamos o outro retribuir, isso é um erro. Sabe, eu conto sempre de um atendimento que eu fiz, você precisa estar no seu lugar de mulher e o homem precisa estar no lugar de homem. Então, se você fica irritando seu marido, mandando ele escovar dente, tomar banho, gente, pelo amor de Deus, para com isso, pelo amor de Deus, você está colocando seu casamento em risco. Vocês dois são iguais nesse relacionamento. Vocês dois chegaram juntos nesse relacionamento. E essas falhas, você precisa resolvê-las da melhor maneira possível, acertando as contas. E esse acerto de contas você vai fazer algo, você vai devolver, você vai fazer algo para devolver a sua dignidade, tá bom? Deixa eu contar um caso aqui que de vez em quando eu conto lá para as mulheres, né? Num programa exclusivo para as mulheres. Quando há, por exemplo, uma traição, que é uma das coisas mais complicadas, é uma das perguntas que mais chega aqui, você se sente ferido. E essa pessoa, um casamento é o seguinte, é uma sociedade. Aqui você entra com 50% e ele entra com 50%. Quando vocês cuidam desse relacionamento, vocês estão depositando no caixa. Quando vocês traem a confiança um do outro, você está tirando desse caixa. E essa pessoa está te devendo. E se você não fizer algo ali, um acerto de contas, tá? Gente, não é vingança, não é pirraça, pelo amor de Deus, não é nada disso. Você vai acertar as contas, você vai fazer algo para você que te devolva a dignidade. Porque se você falar assim, porque a gente vai falar do perdão aqui, tá bom? Mas se você só perdoa, simplesmente perdoa, você se torna aquela Madre Teresa de Calcutá, aquela santa que ninguém te atinge, mas ao mesmo tempo, no primeiro momento que aquela pessoa faz algo, você joga na cara. E aí o relacionamento tá fadado, viu? Então você vai olhar ali para suas falhas, você vai pontuar aquilo que te magoou, você vai pensar numa maneira de acertar as contas, porque a segunda parte dessa live tá lá nos destaques. Quero que vocês olhem todos. E aí a gente vai para a terceira parte, que é o perdão. O que é essa questão do perdão? Por que o perdão ele não entra de cara lá no início? Porque se você não acertar as contas antes e entender o que vocês fizeram, por que vocês são assim, acertar as contas, você vai ficar com a sua relação em desequilíbrio, você vai colocar o seu relacionamento em jogo. Depois que vocês pontuaram, se expressaram, porque durante a semana a gente vai falar desses pontos aqui, aí sim, acertaram as contas, você precisa colocar uma pedra e seguir em frente, tá bom? E é interessante entender que perdoar não é esquecer. Mas pelo contrário, como eu tô falando para vocês, quando ele esqueceu meu aniversário lá no primeiro ano de casada,
Eu lembro disso, mas eu lembro hoje não com dor. Eu não lembro disso chateada, vivenciando aquelas mesmas emoções longe da minha família, e o meu marido não lembrou de mim, tá? Mas o que significa esse perdão? Significa que você não vai guardar mais aquele lixo. Tem muito lixo dentro do seu relacionamento, sabe? E esse lixo te faz mal. De repente aquilo explode e aí vem rato, vem barata, vem esses bichos, sabe? A gente precisa olhar para dentro de nós, a gente precisa olhar para dentro da nossa relação. O nosso desafio aqui durante essa semana é pegar essa caixinha que a gente esconde dentro do nosso guarda-roupa, da nossa relação, abrir e olhar. Nós vamos olhar de verdade durante essa semana, tá bom? Para quem está no outono e no inverno, essa conversa é muito mais complicada, porque talvez vocês chegaram naquele momento do inverno que vocês não estão nem conversando. Não existe diálogo. Existe simplesmente aquele assim, se ele te pergunta, você responde. Se ele não te pergunta, você não responde. Aí é muito mais complicado trazer de novo isso aqui, o perdão, acerto de contas, as falhas, é muito mais difícil, tá bom? Mas para quem está na primavera e no verão, você precisa colocar essas coisas em ordem, fazer essa faxina semanal aí no seu casamento, para não deixar essas mágoas guardadas, ok? Vou abrir aqui os comentários e vou voltar para vocês. O que vocês me dizem dessa aula de hoje? Gostaram? Ativei os comentários, gente? Ativei. Cadê vocês? Desativar comentários. O que eu fiz? Ativar comentários. Tenta me mandar comentário aí, gente. Eu sei que vocês estão um pouco atrasados. O que eu fiz? Tem comentário? Tenta comentar. Eu abri, não abri? Gente do céu, o Instagram não quer liberar os comentários, não? Ai. Cadê vocês? Vocês conseguiram me mandar? Esquecer não é perdão, é amnésia. Isso. Também. Aqui tá. Gente, vocês não estão conseguindo comentar, não? Desativar comentários. Cadê vocês? Vocês não estão conversando. O que eu fiz? Desativar a solicitação. Não, aqui. Gente, vocês não estão comentando? Vocês não estão conseguindo, não? Senhor Jesus, o que eu fiz? Não estão conseguindo? Mas, gente, tá ativado aqui, quer ver, ó? Tô te falando que esse Instagram é doido. Desativar comentários. Não, mas os comentários estão ativados. Vocês não estão conseguindo, né? Deixa eu ver aqui que vocês me responderam. Gente, não tá dando, né? O que acontece? Nossa, esse Instagram hoje tá bugadão. Tem dia que ele faz isso. É o seguinte, vocês não estão conseguindo ativar os comentários. Vou fazer o seguinte. Aqui, eu desativei. Agora eu vou ativar. Ativar. Não tô vendo vocês aqui. Ah, voltou! Aqui, agora sim. Tá vendo? Ah, sim, muito difícil. Rênia, muito difícil. Agora que eu tô vendo. Tá tudo certo. Isso. Ai, gente, que doido. Agora eu não tô conseguindo sair daqui. Deixa eu colocar aqui. Como é que chama? A pílula 1. Pílula 1. Gente, é difícil. Tanto que eu tô falando assim pra vocês, vocês vão fazendo isso aos poucos, tá? Agora voltamos aqui. Vocês vão fazendo isso aos poucos. Não é difícil. Não é fácil. Estamos vendo. Agora que eu tô vendo vocês. Isso mesmo. Não é nada fácil. Agora eu tô conseguindo ver vocês. Eu tinha que clicar lá. Tanto que eu tô falando, é um desafio. Lá na chamada, quando eu fiz para vocês, de verdade, é muito complicado. É para quem tem coragem. E uma das meninas colocou assim, que medo de perguntar. Sim, dá para usar essa informação. Claro, Edu, super. Você vai perguntar para as pessoas do seu lado, o que você acha assim, que é um ponto, um aspecto que eu preciso melhorar? Gente, isso é super válido, porque a gente tem muitos pontos cegos. Então, é para quem tem coragem, viu? Reina, dá sim. Eu pensei, eu vou fazer um post essa semana sobre você pode muito mais do que o que você acha. Você consegue muito mais do que o que você acha.
Gente, se você tiver, por exemplo, no outono ou no inverno do relacionamento, não pergunta de cara pra ele não, tá bom? Faz essa análise primeiro dentro de você. Ah, não, gente, que pena que eu perdi os comentários. Tô aqui, Nilva, aqui, você não tá vendo. Difícil demais mexer em mágoas do passado. E é interessante essa questão que a Rene colocou, que é justamente essas mágoas não resolvidas que te levam direto depois do outono para o inverno, tá? Porque vocês lembram que lá no verão, que a gente fale sobre procrastinação. Ó, ótima! Eu vou falar de autoestima, a gente entra em procrastinação. Então, olha só para vocês verem que interessante. Lá no verão e na primavera, a gente tem que tomar cuidado na primavera com as eras venenosas, né? Que também são palavras ríspidas que a gente solta de repente. E no verão com as moscas, que é aquele irritação que de repente faz, puff, explode. E isso tudo está relacionado com mágoas do passado. Pega essa frase, pior do que aprender com a experiência é não aprender com ela. Você precisa olhar para esse retrovisor como lugar de referência, mas não olhar só para ele, ok? Olha, pessoal, é isso, deixa eu correr com a minha vida. Aproveitem essa última semana de lives e depois, se eu conseguir me organizar, a gente volta, tá bom? Olha, e a única coisa que eu peço para vocês, por favor, depois que tiver salva, manda para os seus contatos e fala, ó, escuta essa live. Pega esse desafio. E aqui, quem tá comigo nesse desafio? A gente vai fazer essas 5 pílulas essa semana. Quem tá comigo, diga eu. Manda aí. Eu. Quero ver um monte de eu. Tá? Isso, já tô vendo aqui. Ótimo. Eu quero todo mundo junto nesse desafio. Gente, não vai ser fácil, eu já vou te avisar. Mas se você quiser levar a sério, se você quiser se comprometer, eu tenho certeza que durante essa semana você vai aprender muito sobre o seu casamento e a gente vai aperfeiçoar a estação que você está. Sair do outono e do inverno. E se você tiver, acho que você não... Eu também acho, Paulo, que eu não vou conseguir ficar sem essas lives. Também acho, eu tenho certeza. Olha, eu conto com vocês, assistam a reprise, enviem para os seus amigos, tá bom? Mais tarde também eu tô devendo algo para vocês. Eu tô devendo uma live sobre o Salvador, que eu falei ontem nos stories. Salvador, vítima, perseguidor. Vou ver se eu acho. Mais tarde eu disponibilizo lá no Telegram, tá bom? Ó, beijo para vocês, bom trabalho. Tudo de bom, eu tô respondendo as perguntas, tem um monte de perguntas chegando pra mim, eu tô adorando a caixinha de perguntas. Deixa sua pergunta lá também, tá bom? Tchauzinho, com Deus!